Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. E nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar desta vez. Vamos fazer a segunda parte do estudo que começamos da última vez sobre o fim dos tempos. Fim dos tempos, parte 2. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Pai, e agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui para a honra e glória do Senhor e estudarmos a Tua palavra. Nós agradecemos sim, Senhor Deus. Consagramos a Ti todo esse tempo. E rogamos as Tuas bênçãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco, aos nossos corações e nossas mentes, abrindo, Pai, para o entendimento da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós rogamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Mais uma vez. Amém. Nós vamos tratar da segunda parte do estudo sobre o final dos tempos. Na primeira parte do estudo, nós comentamos que se nós quisermos ter um futuro melhor lá no finalzinho, se quisermos sobreviver às tribulações do final dos tempos, se quisermos, vamos dizer assim, enfrentar o julgamento final como vitoriosos e finalmente, vamos colocar, se quisermos ser beneficiários da graça de Deus nesse mesmo julgamento, nós precisamos moldar nossa postura hoje. Não adianta a gente ficar pensando em como vai ser o final dos tempos, como vai ser, qual será a sequência dos fatos, né, dos acontecimentos, o que vai acontecer, né, fogo do céu, as igrejas, não adianta a gente ficar assim. É lógico, não estou negando o estudo, mas, em primeiro lugar, nós temos que pensar em nós mesmos. Como que a igreja estará? Como que você estará nesse tempo? Isso é importante. É extremamente importante. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós também comentamos que as escrituras, de uma forma geral, elas trazem algumas dicas sobre o final dos tempos em vários livros. Daniel é um dos que mais fala, né, de uma forma bem clara. Ezequiel, Jeremias, próprio Isaías também fala. Zacarias, muitos profetas, né, no Tanar, né, o Antigo Testamento, eles tratam sobre esses assuntos, muitos. O Cristo tratou isso daí e está registrado nos evangelhos. E, óbvio, sem desconsiderar de hipótese alguma o livro das Revelações, o Apocalipse. Todos eles tratam, né, sobre o fim dos tempos. Mas o que nós queremos tratar aqui é uma visão panorâmica. Porque se fôssemos fazer verdadeiramente um estudo mais detalhado, somente duas partes não dariam, né? Nós estamos aqui colocando uma visão panorâmica, uma visão bem ampla. E para isso aí, eu creio que o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que nós já chegamos a ver no estudo anterior, citamos algumas passagens do capítulo 24, né, de Mateus. Esse capítulo, o Cristo faz um resumo dos acontecimentos, e é muito importante, muito interessante, porque a sequência dos fatos está bem ali. Na minha opinião, é muito clara. E é o suficiente para que nós possamos compreender não apenas a nossa parte, mas também uma visão geral sobre o que vai acontecer. Alguns outros detalhes, óbvio, né, nos outros livros nós podemos encontrar. Nesse capítulo 24, Jesus faz um discurso que descreve como será a sequência, né, dos eventos no final dos tempos. Segundo as palavras do Cristo, o final dos tempos, né, a gente pode dividir em três partes ali. Ó. O princípio das dores, primeira parte. Depois, a grande tribulação e, no final, o retorno de Cristo.
Hoje nós vamos falar do princípio das dores e a grande tribulação. Depois é o retorno. Aí é um estudo específico, né, sobre o retorno de Cristo. Então nós vamos falar sobre isso daí hoje. O princípio das dores. Está lá no capítulo 24, nos versículos, logo no começo, o Cristo ele é questionado, ele está lá no Monte das Oliveiras, ele é questionado pelos seus discípulos sobre. Os discípulos perguntam exatamente isso para ele: como que vai ser, né, esse final, né, dos tempos? Os discípulos perguntam exatamente isso. E ele vai descrevendo como será a sequência dos fatos, né, dos eventos no final dos tempos. Ele vai descrevendo ao mesmo tempo que ele vai alertando: toma cuidado, toma cuidado. Mas ele descreve de uma maneira geral, nessa fase do princípio das dores, o princípio, né, de todas as agitações e as tribulações que vão começar, como se o mundo estivesse numa agitação toda, completa, global. É uma agitação em escala global. E ele fala, nesses versículos iniciais do capítulo 24, ele cita guerras, ele cita fome, ele cita que vão ocorrer pestes. Essas palavras, guerras, fome, isso daí já tem hoje. Né? Pestes, como por exemplo pandemias, terremotos, ódio, traição, vão existir falsos profetas, muita gente alegando saber das coisas, muita gente alegando ser o próprio Cristo. Isso é terrível. Haverá muita enganação, a multiplicação de pecados, da iniquidade. Isso é algo que nós também já podemos ver hoje em dia. Essa multiplicação da iniquidade e o consequente esfriamento da fé e do amor, né? Uma apostasia generalizada. As pessoas não vão acreditar mais na palavra, não vão acreditar mais no trabalho da igreja, a igreja como o corpo de Cristo. Isso é muito importante. Colocarmos dessa forma, a igreja como o corpo de Yeshua. Nós temos que considerar isso aí. Porque se não for assim, as coisas acabam sendo tomadas como propriedades de uma denominação. Não é isso. Todos nós temos que nos reunir nessa hora, nesses momentos, nesses tempos, melhor dizendo. Porém, na realidade, hoje nós vemos vários desses acontecimentos. Falei de guerras, falei não, está escrito lá em Mateus capítulo 24, é só você ler. Guerras, fome, pestes, né, pandemias, né, terremotos, tal, apostasia, tudo isso. Mas na realidade, não será talvez da maneira como está acontecendo hoje, porque nós cremos que o que o Cristo está descrevendo ali é algo de uma intensidade maior do que nós poderíamos imaginar. Mas não é só isso, tem algo que está ali descrito que ele funciona como um fato, né, um acontecimento, um evento que é chave para identificar essa fase, né, que estamos chamando aqui no princípio das dores. Eu estou usando esse princípio das dores me baseando na descrição que tem na Almeida Corrigida Fiel. Mas está lá. Em Mateus 24, capítulo 14, o Cristo fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, por mais que nós tenhamos visto guerras, falsos profetas, muita iniquidade, muito pecado, apostasia, por mais que nós já estejamos vendo isso tudo acontecer, na realidade nós precisamos prestar atenção em Israel. Por quê? Porque esse evangelho será pregado em todo o mundo. Todo o mundo. Óbvio. Se ele está falando de todo, ele está incluindo Israel. Então, nós temos que prestar atenção em Israel, porque Israel é o ponto-chave para isso aqui. Israel também ouvirá de uma forma franca, livre, a pregação desse evangelho. A pregação da boa nova do reino. O reino está ao seu alcance. O reino está ao alcance das suas mãos, está próximo. Ele está próximo de você, ele está aí. Ele será pregado, inclusive, em Israel. Então, esse é um fato chave. A partir do momento que nós percebemos isso, juntando com as guerras, com a fome, as pandemias, os terremotos, as catástrofes naturais de uma maneira geral, né? A apostasia, o aumento da iniquidade,
o aumento das traições, das coisas, né, que na realidade nos afastam de Deus, esse aumento vai ser acompanhado da pregação do evangelho em todo o mundo, como testemunho em todas as nações. Isso é um ponto-chave. Enquanto nós não tivermos isso, podemos ter vários desses sinais, mas não será ainda o fim. E é importante, é interessante perceber que no versículo que nós acabamos de ler, o versículo 14, Cristo fala sobre esse ponto-chave, esse fato que é chave para a compreensão do princípio dessas tribulações todas. Ele chama isso, e ele fala que isso vai acontecer, e depois ele diz, depois que o evangelho vai ser pregado, e então virá o fim. Isso é interessante, ele mesmo deixa claro isso. Portanto, o evangelho será pregado em todas as nações, mas também e principalmente Israel. Por isso nós temos que prestar atenção em Israel. E por que também, além de prestar atenção em Israel, né, tem um porquê disso daí. Ele fala que o evangelho será pregado e depois virá o fim. Ou seja, o ponto-chave é esse para depois vir o fim. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 34 e 35, ele fala de uma maneira muito interessante e ali ele dá uma dica de por que prestar atenção em Israel. Ele fala assim, vamos ir lá o que está em Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch haba b'Shem Adonai. Ou seja, na realidade, Israel não verá o Cristo até que ela diga que ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Até que Israel diga, melhor, né? Que ele é aquele que é o que vem em nome do Senhor. Portanto, esse princípio das dores, ele tem esse fato-chave, e com esse fato-chave virá o fim, inclusive em Israel. Por isso, nós temos que prestar atenção em todas as nações, a pregação do evangelho em todas as nações, porém, principalmente em Israel. Só que ele fala, e então virá o fim, mas esse fim é marcado por um período, e aí é a segunda fase, vamos dizer assim, um período de grande tribulação. Em algumas edições da Bíblia, algumas versões, está escrito grande aflição, coisas muito, coisas terríveis. Porque assim, ó, do mesmo modo que o evangelho, ou melhor, a pregação do evangelho marca o início das dores, o início dessa fase de muita agitação, né? Afastamento de Deus de uma maneira geral, generalizado, há um fato que indica o início dessa segunda fase da grande tribulação. E esse fato, esse acontecimento é o chamado, é a chamada abominação desoladora, ou sacrilégio terrível, dependendo da versão da Bíblia. A NVI usa sacrilégio terrível. Almeida Corrigida Fiel, abominação desoladora. Mas o que é isso aí na realidade? Abominação desoladora. É a presença de algo extremamente profano dentro do Santo dos Santos no Templo de Jerusalém. Pelo menos é dessa maneira que é descrito no livro de Daniel, capítulo 9, tem lá, se não me engano, versículo 27, capítulo 12, versículo 11 também fala sobre a abominação desoladora. Na realidade, é como se fosse construir dentro do Santo dos Santos do Templo de Jerusalém um outro altar, só que um altar profano, um altar para as trevas, vamos colocar dessa maneira. Isso é extremamente terrível. Não tem o que descrever isso, não tem como descrever, é terrível. Porém, essa abominação desoladora, justamente essa questão, o Cristo fala que é justamente ela que vai dar início à grande tribulação. Ele fala isso no versículo seguinte, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação
de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. E aí ele fala que vai começar a grande tribulação. Então, nós já estamos, né, na primeira fase, né, o princípio das dores, nós estamos vendo já guerras, pandemias, fome, muito pecado, muita iniquidade, né, apostasia, isso já estamos vendo no princípio. Mas nessa segunda fase, depois do evangelho sendo pregado em todas as nações, virá a abominação da desolação. Agora, olha que coisa interessante. Se o Cristo fala de abominação da desolação, e eu expliquei que isso daí é a profanação do Santo dos Santos no Templo de Jerusalém, como é que fica então? Porque hoje o templo não existe. Provavelmente Cristo estava falando aqui que o templo deveria existir para que houvesse, para que haja, né, essa abominação da desolação, ou abominação desoladora. Porque ele vincula essa expressão ao livro de Daniel. E lá no livro de Daniel, já falei, capítulos 9 e 12, ele cita essa abominação. E é justamente a profanação do Santo dos Santos. Então, provavelmente aqui o Cristo estaria falando que o templo deverá estar de pé quando isso acontecer. Como nós não temos esse templo, o templo foi destruído no ano 70 depois, né, de Cristo, 40 anos depois da crucificação, aproximadamente, né? Então nós podemos compreender que o Cristo não estava falando daquele templo, ele está falando de provavelmente um terceiro templo a ser construído. E nesse terceiro templo, o Santo dos Santos também será profanado, justamente com acompanhado, né, de todas aquelas agitações que nós citamos aqui, que está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Importante isso, abominação da desolação. Se tem esse terceiro, se tem o templo, tem que ter para poder acontecer isso aí que o Cristo falou. Há quem entenda que essa abominação já teria acontecido. Tem gente que fala sobre isso daí. Tem um livro na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia que costuma se chamar de Bíblia Católica, né, que tem os livros chamados deuterocanônicos. Esses livros, para os protestantes, livros apócrifos. Um deles, o livro de Macabeus, o primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, capítulo 1, versículo 54, e depois no capítulo 6, versículo 7, ele também chega a citar a abominação desoladora. Só que nesse livro, ele vincula essa abominação desoladora ao rei Antíoco. Esse rei é um rei Seleucida, a dinastia grega Seleucida, que invadiu a região ali de Israel no século II, né, antes de Cristo, e em 167, aproximadamente, ali antes de Cristo, ele invadiu Jerusalém. Nós comentamos alguma coisa a respeito disso quando falamos sobre a festa da dedicação, Hanukkah. Tem um estudo aí no canal sobre isso. E ele invadiu o templo de Jerusalém e profanou o templo, profanou o Santo dos Santos. Ele chegou a sacrificar porcos lá no templo. Então isso daí foi uma abominação desoladora. Porém, o Cristo não cita essa abominação, ele vincula ao livro de Daniel e ele fala que logo depois dessa abominação ocorrerá o fim. Então nós não podemos compreender que essa citação em 1 Macabeus, capítulo 1, 54, não é a abominação que Cristo está citando. Por quê? Porque não houve fim algum. Né? Não houve. Então nós não deixamos de crer que tenha ocorrido verdadeiramente uma abominação desoladora, porém não é aquela do livro de Daniel e que o Cristo cita como fato-chave para a grande tribulação. É isso que nós precisamos compreender. Logo em seguida de percebermos, né, essa grande abominação, essa abominação desoladora, destruidora no Santo dos Santos, vem a grande aflição. Isso no versículo 21 do capítulo 24 de Mateus, que nós estamos tomando como referência, o Cristo fala, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então o Cristo está falando que essa aflição será uma aflição terrível, uma aflição muito intensa, que não tem paradigmas desde o início do mundo e não terá outro igual. É isso. Então, a abominação desoladora, ou seja, a profanação do Santo dos Santos, justamente é acompanhado dos sinais do fim. E ali nós poderemos encontrar o Cristo falando sobre vários sinais que
que acontecerão, né? Um será levado, o outro não, tem dois no campo, um vai ser levado, e por aí vai. Aí ele entra a citar sobre arrebatamento. De uma maneira geral, nós compreendemos que, havendo arrebatamento antes, durante ou depois, para nós poderá acontecer em todos esses momentos, nós temos que lembrar das palavras do Cristo que nós chegamos a citar, até mesmo no estudo anterior. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, muitos estarão aqui no tempo da aflição e eles precisarão perseverar, porque só então virá ali o arrebatamento deles, né? Senão a palavra do Cristo estaria sem sentido. Por que a gente tem que, como é que eu falo? Para que a gente tem que perseverar até o fim se a igreja fosse arrebatada antes? Então não precisaria. Então, se ele fala que precisa, que é necessário perseverar até o fim, é porque nós estaremos ali no momento dessa grande aflição. Porém, como eu disse, nós encontramos não apenas nas palavras do Cristo, ali no capítulo 24, em vários outros textos das Escrituras, sobre estes sinais do fim. Em Daniel 12, capítulo 12, né, versículo 4, está escrito assim, ó, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Algumas versões trazem e a ciência se multiplicará. Né? Ou seja, o livro de Daniel já está dando aqui uma característica, que a ciência, o conhecimento vai se multiplicar. O conhecimento científico, pode ser. Em Jeremias 9,5, amigo engana amigo. Ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir e, sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. É Jeremias falando sobre o tempo do fim, enganações, ninguém fala a verdade, é o aumento da mentira, a proliferação, a multiplicação da mentira. O próprio livro de Apocalipse tem inúmeros acontecimentos sobre esse tempo. No capítulo 11, versículo 9, nós podemos ler: e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Aqui o Apocalipse está falando sobre as testemunhas, as 3 testemunhas do Cristo. E tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, né, nessa fase, né, da grande tribulação. Paulo também fala sobre isso. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, está escrito assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, Paulo chega a citar apostasia, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, hipocrisia, mentiras, proibição do casamento, abstinência de alimentos. Nós estamos vendo aí falando sobre carne artificial. Ou seja, daqui a pouco vão proibir a carne. Não tem sentido isso. Né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala assim, ó, capítulo 3, versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Estou usando aqui a Almeida Corrigida Fiel. Presta bem atenção. Tudo isso Paulo já chega a citar que vai acontecer no tempo do fim. E Cristo dá, logo em seguida, esse tempo que vai ser um tempo terrível, né? A grande tribulação, a grande aflição, com muitas coisas. As guerras, as pandemias, os terremotos, os cataclismos, tudo isso vai continuar, não vai parar. Não é uma fase que parou aqui e começa a grande aflição. Não, a aflição vai continuar o tempo todo. E Cristo dá, na realidade, um último fato que é extremamente importante. Ele fala aqui, no capítulo 24, versículo 29, ele fala assim, ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz.
e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Glória a Deus. Aqui nós podemos perceber que a grande aflição ela vai culminar em um evento celeste, espacial, no espaço sideral. Observa, o sol escurecerá, um eclipse ou não, nós não sabemos. A lua não dará sua luz, provavelmente um eclipse, né? E as estrelas cairão do céu. Observa, muitos, talvez chuvas de meteoritos, alguma coisa desse tipo, rochas vagando pelo espaço, e as potências celestes, as potências do céu serão abaladas. E então, aí vem o sinal do retorno do Cristo. E Cristo retorna, e ele retornando, e aí tem o julgamento, a abertura dos livros. Então, esse fim dos tempos é um tempo em que a gente precisa se preparar, viu? A gente precisa se preparar na nossa conduta, e eu acho que aqui eu faço um fechamento pelos dois estudos que nós fizemos. Vamos deixar o retorno do Cristo para um estudo em separado, mais para frente. Nesse tempo, nós precisamos cuidar de buscarmos o arrependimento, de cumprirmos efetivamente toda a lei, os mandamentos de Deus e buscarmos também a santidade em tudo que tivermos que fazer. E, obviamente, andarmos santos o tempo todo. E, como consequência de todas essa sequência de fatos, como consequência disso, precisamos ser perseverantes até o fim. Seja ele como for, seja ele quando for, precisamos ser perseverantes até o fim. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe você, que te dê realmente força para enfrentar qualquer que seja o tempo, para enfrentar em tudo na vida, porque nós sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas precisamos estar com Ele, precisamos andar nos caminhos dele. Amém? É isso. Uma ótima semana. Fica com Deus. Shalom.